Bom, isso aí. Deixa rodando. Deixa rodando. Agora tá falando. Bônus track. Bônus track, Tem duas coisas que a gente poderia explorar, que é a questão da microjornada, porque tem várias microjornadas, mas eu acho que é legal a questão da história do Stallone, fazendo esse filme. Então, Sérgio, tem a bondade. Vai focar nisso. Bom, beleza. tá. Bom, eu acho que uma das coisas, esse filme, ele é interessante como filme, isolado, como obra fechada, mas ele é interessante pelas coisas que aconteceram fora da tela. Sim. Tá ok? Ele tem uma história e um histórico muito interessantes. Ele tem... o sucesso dele, na verdade, não é só pelo filme. É pelo apego que ele tem, pelo apelo que ele tem e por outras coisas. Então vamos primeiro situar. O Sylvester Stallone, ele é filho de uma Cartomante, né? Uma vidente. É uma vidente. A mãe dele é meio vidente. Inclusive, ela durante um tempo, ela leu o futuro das pessoas na impressão que a pessoa fazia com a bunda. Tá? Nossa. Cara. Isso aí. Enfim. Bom, é o mundo circense dos... como é que chama? Nossa. Eu tô imaginando a impressão, desculpa. Dos alienígenas da raça. Não, mas é uma coisa da mandinga, da coisa que existe. Enfim, mesmo, cara. Então ele é um cara que ele sempre quis ser ator, certo? Só que, quando ele nasceu, ele nasceu de fórceps, certo? E a hora que tiraram ele da mãe, ele perdeu alguns movimentos. O lado esquerdo dele é quase totalmente paralisado, o lado direito também tem alguns problemas. Ele perdeu vários nervos da face, então é por isso que ele tem aquela cara, tá? Algumas pessoas achavam até que quando ele começou a aparecer no Brasil, que ele teve a doença infantil, né? Paralisia infantil, mas não, ele nasceu de fórceps. Ele nasceu de fórceps. E isso foi uma barreira absurda para quem quer ser ator, certo? Para quem quer ser ator, você pode ser bonito ou ser feio, você vai ter o papel pra você. Mas se você é uma pessoa que não consegue falar, é muito difícil. É muito difícil. Certo? É muito difícil. E, bom, ele fez alguns filmes, ele chegou a fazer filme pornô. Não, softcore, né? Softcore, mas é filme pornô. Não, é aqueles semi-pornô. Semi-pornô. Não. A questão toda da filmografia dele... Você falar, ele fez filme pornô, vai parecer que o cara teve uma penetração anal, fazendo coisa. Não. Ele fez softcore. Ele fez filmes que passariam no Cine Privé. No Cine Privé, tipo Emanuele. Também tem um monte de gente que fez Emanuele, cara. Só fala pra mim, só repete esse gesto. Sim, nossa. Penetração anal. Que absurdo. Será que é torto? Enfim, vamos lá. Aí, o que aconteceu? Eu poderia falar que é só um pouquinho. Tá bom. Tá muito bem. Senta lá, Claudio. Tá muito bem você. Mas... Aí o que aconteceu? Em 76, os Estados Unidos... 75. 75. Os Estados Unidos estavam num contexto meio delicado. Sim. Tinha acabado de perder a guerra do Vietnã, certo? E tinha acabado de depor o Nixon. E tava começando a caça às bruxas aos amantes do comunismo. Isso. Então o que aconteceu? Os Estados Unidos, a ideia do sonho americano estava em baixa. Então eles precisavam de um herói patriota e a ideia de que nos Estados Unidos, sendo a terra da oportunidade, você conseguiria, sendo um Zé Mané, você conseguiria prosperar. Isso é uma propaganda muito interessante para eles. Sim. Se você pegar o filme do Rock, é isso. Encaixa perfeitamente. Encaixa perfeitamente. Putz. É o Zé Mané que prospera. Só que se você pegar a história do Rock, do Sylvester Stallone, também ela é o Zé também Mané. se encaixa. O Sylvester Stallone, ele assistiu uma luta do Muhammad Ali e ele se empolgou. Ele escreveu o argumento rapidão, em menos de uma semana, ele escreveu o argumento da história do Rock, certo? O nome Rock vem de Rock Marciano, né, que inclusive aparece no filme, que é um lutador real. E ele escreveu esse argumento e ele saiu de porta em porta dos estúdios batendo, falando, olha, quero vender esse roteiro. Depois de um tempo ele começou a escrever o roteiro. Tudo. Não, ele não começou a escrever o roteiro nessa época, ele tinha um argumento. Isso daí é muito mais comum de vender, é muito mais fácil de vender só o argumento, porque o argumento é mais barato. O argumento é mais barato. Mas assim, o que é o argumento? A ideia geral. É a ideia geral do filme. É uma mistura de três coisas: o pitch, o storyline e o plotline. O storyline e o plotline, a única diferença deles é que o
storyline não está dividida em atos. O coisa está. Então, mas é uma mistura. E no fim das contas, cara, é o que aqui no Brasil o pessoal chama de projeto. Eu tenho um projeto. É a ideia. É a ideia. Eu tenho uma ideia. Ele traz uma coisa que você vai ler aquilo ali e vai saber exatamente o que é o filme. Ele não chega a ser o roteiro. O roteiro em geral, se você tem um diálogo ou um monólogo, você vai ter uma página por minuto, aquele tipo de coisa. Sim. Não. Isso aí não. Só que isso é mais difícil de vender. Porque isso, principalmente nos Estados Unidos, isso está muito obrigatório de estar registrado e de estar no cinema. Então o diálogo não tem muito o que ser mudado depois que está registrado. Por isso que eles mudam o roteiro até o final da produção. Entendeu? E quando ele entra na pós-produção, às vezes ainda tem modificações de roteiro. Que é o que aconteceu com o Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. Enfim, aí ele tinha esse argumento e ele saiu batendo de porta em porta. Nesse processo, ninguém queria comprar o argumento pelo seguinte: a única exigência que ele tinha é que ele queria ser o ator principal. Galera olhar pra cara dele torto daquele jeito e falar: nego, passa amanhã, certo? E é engraçado porque você percebe na estrutura dele que o Sylvester Stallone, além de ele ter aquela cara esquisita dele, o corpo dele é esquisito. Os músculos dele estão, embora ele seja forte, definido, mas é o que a gente chama de forte peão. Ele parece um peão. Ele parece um desenho do Rob Liefeld. Rob Liefeld. Ele parece um desenho do Rob Liefeld, tá? Porque os músculos dele não estão no lugar certo. Inclusive, se você comparar o Apollo é tudo definido. É tudo definido, tudo certo, rasgado. né? Sim. O Rock ele é todo amassado. Ele é esquisito. Ele é assimétrico, inclusive. É a questão da força conquistada pela genética mais modo de vida. E não a força ou os músculos conquistados pelo treinamento. Por treinamento. Por treinamento a questão toda é bem diferente. Você trabalha os músculos. Você vê, por exemplo, ele não teria a menor chance de ser um Mr. Universo que nem o Schwarzenegger foi. Né? O Sean Connery foi o Mr. Universo. Foi. Sério? Sério. É um dos primeiros. Que absurdo. Então, o que acontece? Chegavam, olhavam para ele e falavam: cara, você não vai ser nunca. Queriam colocar no lugar um cara definidinho, bonitinho, tal, não sei o quê. O que não faria sentido pro papel, porque ele tem que passar a ideia de que ele é um peão. Certo? Você vai colocar aquela região da Filadélfia é uma região de docas, não é? Pelo que eu entendi. É uma coisa assim, meio... uma região de docas, então faz sentido ele ter trabalhado nas docas. Você vê que ele é um cara surrado, ele é um cara sofrido. Exatamente. Certo? Essa é a ideia. Então, bom, aí iam vender, não quiseram contratar ele. Primeiro ofereceram $10 mil, depois ofereceram $20 mil, ofereceram $100 mil, ofereceram $300 mil. E ele não aceitou. E na época é dinheiro. Hoje é dinheiro. Hoje é dinheiro. Não, mas tipo assim, pega no contexto da época, é muito dinheiro. Na época, saca? E ele passou esse tempo tentando vender para os estúdios. Ele saiu da casa dele, ele passou a morar em rodoviária. E ele tinha um cachorro. Ele vendeu o cachorro porque ele não tem dinheiro para alimentar o cachorro. Alimentação do cachorro. Certo? Então ele ficou... Você vê que ele pastou mesmo. Até que teve um estúdio que falou: tá bom, amigo. Vamos dar uma chance pra você. O estúdio deu pra ele um budget de $1 milhão. Certo? Se você pensar que hoje um filme é feito com 50 milhões, 100 milhões, mesmo com a inflação, é muito pouco $1 milhão. Ele fez esse filme com um budget de $1 milhão com alguns atores de peso. A Talia Shire é uma atriz de peso que acabou de fazer o Poderoso Chefão. É a irmã do Francis Ford Coppola. Sabe? É então é incrível, cara. Hoje não dá pra pagar o cachê dela. E ela aparece quase o filme inteiro. Sim. E ele gastou $1 milhão e 100 mil. Tá? Ele deu uma quebrada no budget, mas falaram: tá bom, vai. Lançaram esse filme. O filme foi abraçado pela mídia como sendo um filme de superação do herói americano e uma propaganda do sonho americano. Se encaixou perfeitamente na época. O filme lucrou $170 milhões nos Estados Unidos em um ano. Cara, que absurdo. Ele ganhou 100 vezes o que ele investiu. Ele se tornou um dos atores mais rentáveis da época. E com a primeira parte do pagamento, ele recomprou o cachorro. Que é o cachorro que ele usa no filme. Ele fica animadão, né? Aí, a partir daí, ele fincou o pé como sendo um ator famoso. No segundo filme, ele se empolgou um pouco. O filme custou um pouco mais, lucrou metade, mas ainda é um bom filme, que é o 2. Ele é inclusive o diretor do segundo. O segundo ele é ator, ele é diretor, ele é coreógrafo. Ele só não faz o papel da Adrian porque ela já tinha feito. Só faltou isso. Certo?
E o cara tá aí até hoje. Eles são 7 filmes num time span de 40 anos. Então você tem uma série durando 40 anos. No primeiro filme ele foi indicado pro Oscar. O filme ganhou 3 Oscars. Meu, e é uma coisa difícil de você acreditar, né? Agora, vamos pensar na ousadia do cara, né? A ousadia nesse caso beirou a loucura, na minha opinião. Loucura. Beirou a loucura. Mas a ousadia do cara foi muito foda, né? Ele, tipo, meio que reinventou a roda. Ele implantou de uma vez a jornada do herói no roteiro do cinema, no cinema de Hollywood. E eu acho que esse daí é o legado dele. Esse é o legado. Eu acho admirável a crença que ele teve no produto dele. Meu... Cara, ele saiu do nada e falou, meu, que você falou, ele foi atrás de todo mundo, não, bate porta, mora fora, tudo acontece. E ele acreditou naquilo até o final. Cara, isso é uma puta eu acho que cara. A diferença entre o imbecil e o visionário é o resultado. Certo? Porque se ninguém tivesse votado, ninguém tivesse confiado nele, ele seria imbecil. Sim. Certo? Mas se tornou um visionário. Outra inovação dele também que ele fez na época. Na época, cara, não existia computação gráfica, não existia nada desse tipo. Ele fez a última luta, ela foi feita assim. Fizeram a maquiagem deles em camadas. E filmaram os últimos rounds primeiro, tá? Certo. Então ele é o coreógrafo e ele que determinou essa estrutura de filmagem. Ele fez... As lutas são filmadas de trás pra frente. Então tem o último round primeiro. Pode ser o 15º. O 15º, os caras estão arrebentados. Estão muito arrebentados. Pra fazer o 14º round, que foi filmado depois, eles tiraram um pouco de maquiagem e deixaram ele um pouco menos inchado. Aí foi fazendo até no primeiro round ele tá limpo. Certo? Isso deu uma ideia de continuidade. Cara, você tem a impressão que os caras estão se machucando. Sim. Vai passando e tá sofrendo e tá... Não é aquela maquiagem tipo Wolverine, que cada cena que você vê do Wolverine tá com o cabelo de um jeito. Não. Ele tá com as mesmas feridas, os mesmos inchaços, no mesmo lugar a luta inteira. Certo? Então, aquela cena... Só que são menores, né? Cara, e o filme foi gravado em menos de um mês. Isso, nossa, cara. O filme foi gravado em menos de um mês e é um puta de um filme, sabe? Então é uma coisa assim. Tem uma coisa que... Outra coisa, parte do bônus track que eu gostaria de puxar é a questão do Paulie. O Paulie pra mim é um puta de um personagem. É um dos personagens que eu mais me identifiquei. Porque é o personagem necessário da história. É o personagem necessário da história. É mais que qualquer outro. Ele é insubstituível. E porque eu olhei pra esse cara e falei, puta que pariu, eu sou o cara que tinha um trampo, que bebia, que tava trampando porque tava trampando, e de repente, mano, eu sou esse cara, sacou? E eu vi assim, como o ser humano se identifica com aquele personagem. A história do Paulie, pra mim, né, todos os filmes, tá muito bem construída, com pequenos pedaços. Tanto é que no primeiro filme ele briga com a Adrian e com o Rock, mas aqui juntos os dois. Mas para dizer para eles que ele não tem nada pelo que viver. Sim. E o Rock tem alguma coisa pelo que viver. E ela também. Aí chega lá no final, mano, é muito triste, porque você fala assim, o Paulie fala, vocês tiveram melhor, eu não tive nada. Você teve a Adrian por menos tempo que você teve ela do seu lado. E é uma coisa, uma angústia que eu sentia aqui, uma tristeza. Você não vive sozinha, eu não consegui casar. Sabe? E eu, quando eu vi o filme e eu acompanho a história do Rock Balboa e a história do Paulie, falei, caralho, velho, que choque que isso dá. Porque você vê que o personagem não mudou do tempo todo e... as flashes que você deu pra ele, fala, porra, ele nunca conseguiu fazer a jornada dele. Ele nunca conseguiu fazer a jornada dele. Ele nunca foi capaz. Ele nunca foi capaz. Eu achei isso fodástico. Agora, assim, cara. O que eu acho que é um fanservice de um nível estratosférico é a conversa do Rock com o Paulie no último filme, no 6º filme, no cemitério. Sim. Que o Paulie morre O Paulie morre... acho que o 5º filme ele já morreu. Não, o Paulie morre só no 6º. Morre só no 6º. Só. E a Adrian também. Não, a Adrian morre no 4º, acho. No 5º. O 5º filme ele já... Isso. A Adrian morre no 5º.
que ela viu, na verdade foi uma decisão da Talia Shire pra não participar de um filme que seria uma porcaria, porque o quinto é muito ruim. Deu sorte, puta, deu uma escolha perfeita. O quinto é muito ruim, só que o sexto é uma obra de arte, é um puta filme, e ela não podia participar porque ela já tinha morrido. Certo? Então, o diálogo que ele tem com o Paulie é engraçado porque ele vai no cemitério, estão os dois túmulos, né? Uhum. Ele chega no túmulo da Adrian e coloca 4 rosas. E ele chega no túmulo do Paulie e coloca uma garrafa de conhaque 4 Roses. Tá? Aquela conversa, se você não chora nessa cena, você não chora nunca mais. Você não tem emoções, jovem. Puta do... Sabe? E ele como ator, ele transferiu, o Paulie, né? Uhum. Ele transferiu pra mim a angústia de um bosta. De um cara que não vai ter... De um cara que vai ser um bosta. Cara que deu errado. Um cara que deu errado. E o pior, o cara que deu errado sabe que deu errado e não sabe sair do errado. Você vê o cara e assumiu, falou, não, vai ser errado. E essa é uma angústia muito triste, cara. E ele transmite pro Rock muito triste, bicho. A vitória dele. A vitória dele. Uhum. Então ele adota o Rock como sendo... Puta, isso é muito foda, o personagem cara. dele. Então você tem... o Paulie é interessante por quê? Porque o Paulie, ele nunca faz uma participação de impacto no filme inteiro, em todos os filmes. Ele não faz participação de impacto, mas a participação dele na jornada é muito foda. É a mais importante. Por quê? Vamos lá, no primeiro filme, ele luta contra o Apollo e o Mickey é o treinador. No segundo filme, é o mesmo filme, ele luta contra o Apollo e o Mickey é o treinador. No terceiro filme, a jornada do herói tá pela metade, porque não é mais superação, é a manutenção do topo. Tá? Ele tá, o Rock tá rico, certo? O Paulie dorme na sala dele, meio que mora de favor. E ainda, isso daí ainda é mais ainda a questão do cara que orbita. Mas ele é uma questão foda, porque ele é um parasita, sacou? Mas ele é um parasita que o Rock precisa dele. O Rock precisa dele. Então no terceiro filme, o Mickey morre. E quem treina ele, quem passa a treinar dele é o Apollo. Certo? Então era aquele cara que era mentor / nêmesis dele no primeiro, se torna o treinador dele. No quarto filme, vão fazer uma luta comemorativa entre a paz entre Estados Unidos e Rússia. Matam o Apollo. Apollo toma um mata o Apollo, daí beleza, a chamada dele é essa. A chamada dele é essa. Sim, e a questão do Paulie no quarto filme. O Paulie no quarto filme é tão apagado, mas tão apagado, que você fala, pô, o que deu dele? Várias cenas, o que deu dele, aparece ele falando, indo pra lá, sacou? E daí eu falo, mano, quem que é esse cara? Né? Será que ele tá dando alguma coisa? Aí que vem o turning point do filme, que no quarto filme é quando ele volta a morar onde ele começa a cair. O Rock começa a cair. O Rock cai. E ele cai por causa do produtor que o Paulie trouxe. Então, quando o cara tenta de todas as formas vencer, ajudar, ele faz uma coisa que acaba fudendo aquilo que ele mais ama. Tá certo. Entendeu? Que foi o Paulie também que trouxe a Adrian pra ele. Tudo bem. Aí no quinto filme foi a briga de rua. O Rock. Aí o Rock escolhe um cara pra treinar e o cara vai pra outro produtor na hora do vamos ver. O Rock dá um pau nele, Tommy Gunn. Tudo que vocês precisam saber do filme, eu acabei de contar. Acabou. Ele bate no Tommy Gunn. E a personagem do Paulie, agora, ele ainda tá mais externo à família. Ele é o Papai Noel. Na reunião de família, quando o Rock tá tentando juntar a família para ter a ceia e tal, não sei o que, e o filho tá lá sendo o centro das atenções do teenager. É a hora que você descobre que o Rock chama Robert, né? É porque o filho chama Robert Balboa Jr. Aí você pega o Paulie, é o Papai Noel, e ele, mano, ele tá um bosta, cara. Um bosta, assim. Daí você fala, mano, esse personagem não vai pra lugar nenhum, cara. E aí tem o sexto filme que o Rock tá... Você vê que ele estabilizou na baixa. Sim. Ele tem um restaurante, ele se tornou uma pessoa de classe média. Então ele teve o apogeu, ele teve a queda, ele teve o retorno. Ele agora tem um restaurantezinho lá. As pessoas conhecem ele, as pessoas conhecem ele, que ele fica contando história, sacou? Fica uma fotinha aqui ali. E nessa hora, é a primeira vez que ele admite pro Paulie a importância dele. E é a primeira vez que acontece alguma coisa com o Paulie que ele não tem escolha, que ele se vê obrigado a sair do conforto. Aposentam ele.
O Pauli aposenta no 6º filme. E olha que foda. Ele fica sabendo que é aposentado, tudo que entregam pra ele é tipo uma caneca e um pedaço de filé, sacou? E acabou. E agora ele chora. Por quê? Porque o pouco que ele tinha, que era o turno noturno da empresa, o turno da morte, porque ninguém vai lá, não sei o quê, tudo que ele tinha pra se manter vivo foi tirado dele, cara. Se tivessem tirado dele logo no começo, quando o Rock ia treinar lá, esmagar ossos no costela no frigorífico, ele teria sido um outro personagem muito mais foda. Então, se você tem um funcionário como esse, não demita o coitado. E ele fica o primeiro filme inteiro pedindo pro Rock aquela profissão que o Rock tá tentando sair. É a profissão que o Pauli quer entrar. Entendeu? Então eu achei muito foda. Esse personagem pra mim é necessário em todo filme. É uma dica muito importante que no Matrix mataram todos os personagens que podiam ser esse, depois tentaram reconstruir um outro personagem desse, mas não deu certo também. No Hobbit, na toda a trilogia do Coisa, também não tem esse personagem. O personagem que é um bosta, cara. Que, meu, o Sam Wise não é um bosta, os dois moleques lá não são um bosta. O Pippin vai se foder, entendeu? Mas é o cara mano, que ele tem aquele carinho. Tem aquele carinho, é o cara que na hora H vai trazer alguma coisa interessante, é o cara que vai cometer os erros que o personagem principal não pode cometer. E é isso daí que ele é o modelo negativo. É o modelo negativo do Rock. Ele é isso que ele não pode fazer. Que tá faltando nos filmes hoje. Não tem um personagem nas últimas trilogias de super-heróis, menos ainda, velho. Menos ainda, velho. Não, tem que ter alguém que, é o cara que, pode cometer os erros. E é legal porque o Pauli é o contraponto e ele não é o alívio cômico. Não é o alívio cômico. Porque se você coloca um contraponto, é o alívio cômico, cara. Sim. Ele é o cara que você tá lá, é o bobo da corte. O Pauli não é. Ele é um cara sério, é um cara que você olha e você fala, você não consegue rir com ele. Ele é até um cara engraçado, é legal ver ele. Tem uma graça meio... Ele tem uma graça meio suja. E você não consegue não gostar dele. Ele chega no dia da ação de graças, a irmã tá assando o peru, ele pega o peru, joga pela janela e fica com uma perna. E come, vira pro Rock e fala, quer? Ele ferrou com a ação de graças deles, que pra eles é mais importante que o Natal. Então isso tudo aí vai compondo o personagem. Eu acho que o personagem, pra mim, é um personagem fundamental, um personagem que tem que voltar pras histórias. Então, roteiristas de plantão, por favor, vocês precisam de um Pauli. Então, esse foi o Bônus Track. Muito obrigado por vocês terem assistido e não reparem na tomada. Pera aí, só uma coisa. Considerações finais. Assistam aos filmes. Assista o 1 de coração aberto, assista o 2 porque ele é necessário, o 3 é legal, assista o 3 dublado pra você ver o BA falando, eu vou te pegar, Rock, você vai ver, essa mulherzinha aí, ela precisa ver o que é homem de verdade. Isso é interessante. Muito. No 4 é legal pra você ver o Dolph Lundgren, que na época tava no topo, ele tinha acabado de fazer o Nick Fury que ele fez? Não, ele tinha feito o Justiceiro, ele tinha acabado de fazer o filme do He-Man, que deve ser esquecido da face da Terra. Mas era um cara que tava no auge, que depois eles se reencontram no Avengers, não, no Expendables. Assista o 5, assim, fazendo outra coisa. Assista o 6. Cara, como deve assistir. Assista o 6. Ponto. Assista o 6. Esse daí é o importante. E assista o 7 também é muito bom. O Creed, que é muito bom também. Não é Rock, tá? É Creed. Até porque Rock 7 é uma banda, não é um filme. Piada mortal. Assista o Creed, mas na minha opinião, os dois filmes que na verdade são 3, né? Porque no Creed é a melhor interpretação do Rock. Cara, não achei tudo isso. Eu achei um bom filme. Cara, mas ele não, no filme não tá achei. foda. Eu ia falar, também foi 40 anos fazer os negócios no Mas assim, nada que dura 40 anos é ruim. Certo? Nem Faustão. São 40 anos de série. É isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e não reparem na tomada.